Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Espero que todos estejam bem neste momento em que nos assistem. Mais uma vez repetimos aqui a nossa alegria de poder estar realizando esse trabalho, procurando compreender as lições contidas nesta obra, que é a Palavra de Vida Eterna. São lições que nos trazem grandes ensinamentos, que nos fazem compreender um pouquinho da missão do nosso querido Chico, em parceria com Emmanuel, na difusão do Evangelho, na difusão da mensagem do nosso Mestre, esclarecendo para a gente diversos pontos contidos no Evangelho, nos Evangelhos, e clareando os caminhos para nós com o olhar da doutrina espírita, com a chave da doutrina espírita, que clareia realmente, que nos direciona num caminho mais iluminado no sentido em que nós temos uma compreensão maior sobre tudo aquilo que o Mestre veio nos trazer. Hoje nós iremos para o capítulo de número 55, intitulado Suportemos. Esse capítulo, Emmanuel trouxe as suas orientações a partir do capítulo 1, versículo 4 da carta de Tiago. A gente foi procurar pesquisar um pouquinho para entender quem seria esse Tiago aqui citado, né? Porque no texto bíblico a gente tem mais de um Tiago, entre eles Tiago, filho de Alfeu, irmão de João. Mas, segundo os especialistas, o autor dessa epístola é Tiago, o irmão de Jesus. Ele é citado em duas oportunidades, uma em Mateus, outra em Marcos, nos Evangelhos, como sendo o irmão de Jesus. Depreende-se, compreende-se que essa epístola tenha sido escrita por volta do ano 45, obviamente depois de Cristo, e ela é direcionada a todos os judeus que aderiram, se tornaram cristãos, né? Que aceitaram os ensinamentos de Jesus ali como via de salvação, como caminho para as suas redenções e o caminho de encontro para Deus, né? Do encontro para com Deus. Ele é tanto que esse direcionamento é feito para esses judeus, né, convertidos ao cristianismo, que no primeiro versículo ele diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Então ele faz uma referência às 12 tribos, e quando isso ocorre, as 12 tribos dizem respeito a toda Israel, né? É uma representação de toda Israel. E que após a aceitação desses judeus às orientações do Cristo, obviamente houve uma perseguição muito grande, como todos sabemos. Houve perseguição a esses homens e mulheres, e eles acabaram se dispersando por diversos lugares. Obviamente que eles tinham contatos, tinham relações, sabiam onde parte dessas pessoas se encontravam, e a partir disso o Tiago faz esse escrito, né? Escreve essa epístola,
direcionando a todos eles no sentido de lhes levar uma orientação para que persistam, para que não desistam do caminho que estão buscando. Então, vamos aqui ao versículo por completo, e que nos diz o seguinte: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. O Emmanuel, ele traz somente um pequeno trecho, né, desse versículo que eu li por completo. Ele vai até a obra perfeita. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Então ele faz aqui uma referência direta à questão da paciência, né? É uma orientação para que a gente exerça esse papel ou melhor dizendo, para que a gente busque dentro de cada um de nós construir a paciência, porque ela será um instrumento que nos conduzirá e nos fará suportar diversas situações adversas, diversas situações que são contrárias àquilo que nós gostaríamos que ocorresse, mas que por vezes são situações necessárias para o nosso próprio crescimento espiritual. Então, tanto que o título é Suportemos, né? Repetimos, capítulo 55, o título Suportemos. Então, já é um convite para que, através de a gente conseguir suportar as diversas situações delicadas que nós vivemos ao longo da nossa existência, a gente possa adquirir, através disso, dessas experiências, a paz, a paciência, melhor dizendo, no sentido de que a gente tenha certeza e a convicção de que é só um momento, que a gente exercite a paciência, porque esse momento delicado ele passará. Esse momento delicado ele é só um momento, e que a glória maior, a conquista maior é o reino dos céus, né? A nossa evolução espiritual, o nosso desenvolvimento intelectual e moral, que quando nós atingirmos o ápice, nós estaremos adquirindo dessa forma o reino dos céus, o nosso espaço no reino dos céus. Então, Emmanuel vai nos conduzir nessa jornada, nos ajudar na condução dessa jornada da seguinte maneira: detente um minuto no torvelinho das preocupações costumeiras e reparas que deves o próprio equilíbrio à paciência divina, a sustentar-nos em cada instante da vida através de mil modos. Então ele nos diz que a nossa própria existência, né, o nosso próprio equilíbrio emocional, ele se dá através da paciência divina. Esse equilíbrio, ele vai ocorrer se nós buscarmos essa conexão com o Criador, se nós buscarmos essa conexão com Deus, com a divindade, para que a gente permaneça em cada instante de nossas vidas nessa situação de equilíbrio, para que as adversidades possam ser ultrapassadas de tal forma que nós não deixemos nos abater por elas. Então, o torvelinho das preocupações costumeiras, quais são as nossas preocupações costumeiras? O que tem trazido para nós no nosso cotidiano desequilíbrio emocional? O que nos tem trazido grandes lutas no nosso dia a dia? O que nós temos priorizado nas nossas vidas que tem tirado o nosso sono, que tem tirado a nossa paz? Então,
vamos seguindo aqui. Então ele vem dizer que a paciência divina é a que nos conduz, na verdade, né? De mil modos ele nos traz isso. Muita gente, talvez, em te fitando na ternura do recém-nato, duvidasse da tua capacidade de sobreviver para a existência terrestre. Mas Deus teve paciência contigo e conferiu-te o devotamento materno que te ajudou a ativar as energias do próprio corpo. Então, esse é um dos modos que Deus age com paciência para conosco. Ele nos deu o devotamento materno, Ele nos deu a maternidade. Ele nos deu um ser espiritual que vem numa condição de mulher, que tem essa possibilidade de ser mãe e de cuidar, né, daquele espírito recém-encarnado que vem na condição de uma criança e ali que vai aos poucos se desenvolvendo, vai necessitando da nutrição, e essa mãe, com todo o seu devotamento, vai oferecer do próprio seio o alimento necessário para a sustentação dessa criança. Então essa é uma das formas que Deus se apresenta paciente para conosco, e que na verdade aqui ele também é um ato de misericórdia, um ato de caridade de Deus para conosco, de benevolência de Deus para conosco. Entendidos em psicologia, em te anotando a intempestividade infantil, provavelmente desconfiaram da tua possibilidade de alfabetização. Mas Deus teve paciência contigo e concedeu-te a heróica ternura de professores abnegados que te abriram novos horizontes no campo da educação. Aqui ele faz uma referência a esses homens e mulheres que abraçaram o magistério como sua profissão e como um dever, né, a ser cumprido nas suas existências, e que nós devemos ser gratos a todos eles, pois são eles que nos direcionam nesse aprendizado, nesse entendimento de que compreendemos as letras, ajudando a desenvolvermos o nosso intelecto, que nos possibilitam grandes conhecimentos, que nos possibilitam, através desse desenvolvimento, nós caminharmos com as nossas próprias pernas, no sentido de a gente viver as nossas próprias experiências e ter estrutura física e emocional para lidarmos com esses momentos de maior dificuldade que todos temos. E a paciência do Senhor cada dia permite generosa que tales plantas inermes, que te assenhoreis do suor e do sangue dos animais, que te apropries das forças da natureza e que te valhas indiscriminadamente do concurso dos semelhantes, para que te alimentes e mediques, restaures e instruas. Então, nós estamos sendo a todo instante sustentados por Deus, né? E inclusive nós temos feito uso da natureza, um uso indiscriminado da natureza, e ainda assim Deus tem paciência para conosco, né? Porque nós estamos nos apropriando dessas plantas indefesas e cortamos para o nosso próprio uso. Claro que há uma importância aí no sentido da construção das casas, a utilização da madeira para diversas coisas que são importantes para a nossa sobrevivência. E isso é uma concessão divina, né? Isso é uma concessão divina. A gente se apropria dessas forças da natureza, a gente se apropria de forma indiscriminada até dos nossos próprios semelhantes, onde nós chegamos a escravizar homens e mulheres que são semelhantes a nós, nos alimentamos de animais, abatemos aves, animais maiores, bois,
frangos, enfim, carneiros, diversos outros animais para nos alimentarmos, para que a gente tenha a resistência física necessária para a nossa sobrevivência neste planeta. Mais uma vez, Deus tem a paciência para conosco, no sentido de que nós estamos utilizando desses outros nossos irmãos para a nossa própria sobrevivência, e ainda assim Ele vai nos conduzindo, nos oferecendo possibilidades para que a gente se direcione até Ele. Nós temos hoje, nós já descobrimos, a ciência já descobriu isso, que nós temos formas de nos alimentarmos, de nos mantermos com todos os nutrientes necessários, sem necessariamente fazermos uso do alimento de outros animais, né? De todas as proteínas que nós necessitamos para o nosso organismo, sem necessariamente estar consumindo carne animal. Lembra-te dessa paciência perfeita que te beneficia e cultiva a paciência para com os outros. Então vamos lembrar da bondade e da paciência de Deus para com todos nós, para que a gente possa também exercer esse papel. A gente tem que lembrar de tudo isso quando nós enfrentamos um irmão nosso, um ser humano tal qual nós somos, mas que está passando uma situação mais difícil, e através disso ele não consegue estabelecer uma relação mais amigável, se torna violento, se torna rebelde, rude, e é um momento de nós termos paciência para com estes, porque há alguma razão para que eles se encontrem naquela situação. O companheiro cuja aspereza te ofende, o aprendiz cuja incipiência te irrita, são irmãos que te rogam cooperação e entendimento, e quantos te caluniem ou apedrejem, são doentes que te pedem simpatia e consolo. Então, esses que estão nessa situação, nós também, obviamente, vivemos essas experiências e já tivemos quem nos sustentasse. Aqui mesmo, outros companheiros que nos ouviram e que nos orientaram e que nos permitiram jogar para fora e descarregar toda a nossa mágoa, toda a nossa ânsia, os nossos medos, os nossos ódios, os nossos rancores. Nós já fizemos uso disso, né? Pessoas que nos ouviram e que foram pacientes conosco diante das nossas mazelas morais. Então nós precisamos devolver isso, né? Devolver isso de modo duplicado, triplicado, quadruplicado, enfim, naquilo, com todas as forças que nós tivermos condições de oferecer a outros que estejam passando por esses momentos, que nós já passamos um dia e que também poderemos passar novamente. Mas para que colabores e compreendas, harmonizes e reconfortes, é necessário que a tolerância construtiva te alente os passos. Então precisamos ser tolerantes diante da dor e do sofrimento do outro, da aspereza, da ignorância e da rebeldia do outro. À frente dos óbices de todo gênero, guarda a paciência que ajuda, e diante dos ataques de toda ordem, cultiva a paciência que esquece. Então, diante das lutas do cotidiano, sejamos pacientes para ajudar o próximo. E diante dos ataques que tenhamos recebido ou que recebamos ao longo dos nossos dias, que a gente tenha a paciência do esquecimento, para que não guardemos ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Escuda-te, pois, na paciência para com todos, sem jamais te esqueceres de que a alegria dos homens é a paciência de Deus. Que coisa linda, né? Então, a alegria nossa, a nossa sustentação, o nosso equilíbrio físico e emocional está sempre guardado na paciência de Deus.
Então tenhamos essa certeza, tenhamos essas convicções em nossas vidas e que nós possamos agir desse modo, sendo gratos por aquilo que Deus nos concede e que a gente, se nós já temos 1 milímetro de compreensão disso, que a gente compartilhe esse milímetro de compreensão. E sejamos pacientes para com os nossos irmãos em situação mais delicada que as nossas. Que Deus nos abençoe a todos.